faremos uma missão filial. Não será apenas servos ou escravos de um pai. Pode abrir aí os seus olhos. Eu costumo dizer que nem sempre nós conseguimos, por causa da nossa história às vezes ferida e machucada. Mas qual é o modelo primeiro de filho? É Cristo Jesus. Jesus, se nós olhamos no Evangelho, a todo instante, ele sabia e percebia que ele era filho. Ele sabia. A missão de Jesus começa de que forma? Quando Jesus se aproxima de São João Batista no Rio Jordão, e ele é batizado, você lembra do que diz aquela voz que desce do céu? Quem lembra? Dessa passagem do Evangelho, que vai dizer assim: este é o meu filho muito amado. É o pai que declara o amor para o filho. E o filho, sustentado por esse amor, esse relacionamento com o pai, começa essa missão. No primeiro momento, quando Jesus sai do Rio Jordão, diz que ele foi conduzido ao deserto, não é isso? É isso ou não? É isso, né? Quem acha que é assim? Depois do batismo, Jesus vai para o deserto. E no deserto é interessante que a primeira tentação do demônio contra Jesus é tentar arrancar dele aquilo que é a sua identidade de filho amado. E o demônio por 2 vezes vai dizer: se és filho de Deus, lança-te daqui. Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se és filho de Deus. É a grande tentação nossa, é viver como filhos que não acreditam nessa paternidade de Deus. Deus como Pai. Mas Jesus, ele ali continua a sua missão. E em vários momentos nós vamos ver Jesus falando com o Pai. No Monte Tabor, Jesus vai novamente escutar a voz desse Pai. Quando a cruz se aproxima, no Monte da Transfiguração, o Pai declara novamente: és amado. Olha aqui para mim um instante, não se perca. Quero dizer para você: és um filho amado de Deus. O Pai não te abandona em nenhum momento. O Pai está sempre com você, em todos os momentos. Seja de alegria, seja de dor, o Pai está com você. Nesse tempo de pandemia, talvez você perdeu pessoas próximas. Talvez você está enfrentando essas lutas de ter o teu pai internado. Mas, Frater, o Edson, o Pai está com você. Em quantos momentos que nós vivemos que nós achamos que o Pai talvez nos abandonou? Mas o Pai está. Diga isso para quem está perto de você. Fala: o Pai está aqui. O Pai permanece aqui. E a vida de Jesus continua como filho, nessa identidade de filho, no alto da cruz. Jesus vai novamente olhar e dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele vai perceber uma vez mais e vai falar a Deus como Pai. Jesus é o Filho por excelência. E nós, pelo nosso batismo, participamos nessa filiação. E que do alto da nossa cruz, você tem cruz? Tem ou não? Sua vida está boa? É fácil ser cristão? Não existe um cristianismo sem cruz. No alto da cruz não é o lugar de perdermos a nossa identidade. Talvez na sua cruz, nas suas lutas, você tenha esquecido isso. No alto da cruz é o lugar de afirmarmos: somos filhos de Deus. É o lugar de novamente escutar a voz do Pai que está conosco a todo momento. O Filho não nos salvou sozinho. O Filho nos salvou acompanhado pelo Pai e na força do Espírito Santo. O problema está aí. Como filhos nós queremos realizar a nossa missão sozinho. Aí nós nos perdemos. Quando nós perdemos da nossa filiação. Os fráteis vão estar sendo enviados em missão. Vocês não vão sozinhos. Vocês vão acompanhados por um Pai e guiados na força do Espírito Santo, porque vocês são filhos. E é nessa filiação que nós precisamos realizar a nossa missão. Existe uma realidade que nós não podemos esquecer.
Identidade: somos filhos de Deus. E a partir da filiação acontece a missão. Quem não sabe quem se é, não realiza bem a sua missão. Ontem, partilhando com um amigo meu, um novo amigo que eu fiz esses dias, ele é médico, e as pessoas perguntavam para ele: doutor, o senhor acredita em Deus? E aí, diante dessa pergunta, ele quis fazer uma postagem. Claro que ele acredita em Deus, mas hoje eu quero dizer não só para esse amigo: você acredita no Pai. Esse amigo está por aqui no meio de vocês. Acredito que tem um Pai, e acredito que o meu Pai está sempre comigo. Para além das tuas ausências paternas, eu não sei como foi o seu relacionamento com o seu pai. Talvez você não o conhece, talvez seu pai é um pai distante. Talvez é o seu pai que está dentro de casa, mas não está dentro do teu coração, dentro da sua vida. Porque uma coisa é morar dentro da mesma casa, outra coisa é morar dentro do coração do homem. Existe um caminho difícil para morar dentro do outro. E hoje, talvez nessa manhã, você vive essas realidades, esse padre falando de paternidade, a minha história ferida, a minha história machucada, eu nunca pude contar com a presença do meu pai. Eu quero dizer que para você, muitas vezes, eu, padre Darley, experimentei um pai que chegava e um pai que saía. Minha mãe engravidou, depois que ficou viúva um tempo, ela engravida do meu pai. E a realidade dele, por viver uma realidade já, ele era casado. E por muito tempo, ele vinha visitar uma vez por mês, na cidade onde eu morava. E de repente, a segunda-feira era o dia de meu pai voltar novamente para a sua vida, para as realidades que ele precisava. E como criança, eu fui percebendo um pai que chegava e que ia partindo da minha vida, talvez em muitos momentos. Talvez você viva uma história parecida. Talvez a sua história pessoal de vida é uma história que talvez você não olhou para o seu pai como um homem forte, como um homem que você pudesse contar, como um homem que estivesse com você. Mas eu quero dizer que hoje o Pai deseja curar o teu coração, te levantar, reconstruir a tua história como filho, e filho muito amado. Quantas vezes nas buscas do meu pai, ele chegava, a cidade que eu morava era um povoado bem pequeno, bem pequenininho, chamado Indaianópolis, Indaiá, município de Niquelândia. E quando eu esperava o meu pai, eu lembro que às vezes ele parava nos bares, já chegava bêbado, e muitas vezes eu servia de ajuda para o meu pai acabar de chegar em casa por causa da bebida. E ali muitas vezes eu fui tirando o meu pai da minha vida. E hoje talvez seja o grande dia de você voltar e falar: eu tenho um pai, eu tenho um Abba, eu tenho um papai. Não foi assim que Jesus nos ensinou? Quando os discípulos pedem para aprender a rezar, Jesus vai dizer Pai Nosso. A primeira palavra é Pai. Feche os seus olhos por um instante e diga assim: Pai, 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 Papai, Papai, Deus é o meu Pai. Deus é meu Pai. E nessa manhã, Pai, eu te peço, visita o coração dos seus filhos, coloca a mão aí no seu coração nesta manhã e traga aí a tua história pessoal de vida. Todos nós temos uma história, onde o Pai habita e revela o teu amor infinito. Uma história talvez de encontros e desencontros. Uma história que talvez é permeada de tantas lutas, tantos sofrimentos, que por vezes me fez pensar que eu estava sozinho. Talvez neste mundo, talvez nas minhas lutas, talvez dentro da minha comunidade, dentro do meu carisma. Eu fui ignorando esta paternidade de Deus. Eu fui trilhando os meus projetos pessoais. Eu fui me entregando a Deus e dentro de uma comunidade. Eu fui muitas vezes talvez me perdendo também. Você dentro da sua casa, na sua família, vai permitindo hoje que o Pai te coloque num lugar de filho. E filho muito amado dele.
para que você possa viver esse anúncio do Evangelho que São Paulo fala, que o próprio Cristo anuncia. Permita hoje o Pai te levantar, assim como Ele levantou a sogra de Pedro hoje. Jesus, Ele levanta a sogra de Pedro, mas Jesus é as mãos estendidas do Pai. O Filho veio para levantar os filhos caídos e devolver ao coração do Pai. Por isso, visita nesta manhã, visita, Pai, as feridas de tantos filhos que aqui estão. E a imagem que o Senhor me dá é de Deus Pai mesmo passando perto de muitos filhos. A muitos Ele vai ali limpando as feridas que o tempo foi trazendo. A muito Ele vai ali deitando um remédio para que possa ser aliviado essa dor. Dores de pessoas que perderam entes queridos. Dores de pessoas, de filhos que foram se perdendo do Pai. Filhos que foram se deixando muito levar pela realidade do fazer muitas coisas. Mas a sua intimidade com o Pai foi se perdendo. Filhos que já não conseguem mais viver aquilo que o Evangelho nos diz. Jesus de madrugada levantou-se e foi falar com o Pai. No deserto, Jesus foi encontrar com o Pai. Você que deseja hoje encontrar com o Pai, talvez aí no deserto do teu coração, não é um lugar de apenas viver uma solidão infecunda, mas é de ver o encontro com Deus. Talvez você tenha tocado na solidão esse tempo da sua história. Faça dela um lugar de encontro com o Pai. Um lugar de encontro com você mesmo, para depois você poder viver a missão, o transbordar daquilo que o Pai lhe deu na intimidade. Receba, Pai, receba. E com a mão no teu coração, se você deseja hoje ser levantado pelo Pai, fique aí por um instante sentado como você está, mas erga a sua mão direita. E através dessa música que nós vamos cantar, que você possa perceber hoje o Pai te levantando. Não sei quais são as realidades que você tem vivido, não sei quais estão as suas quedas, os teus medos, os teus anseios. E o Senhor coloca até mesmo que tem filhos que só de escutar que o Pai está aqui, o teu coração já estremeceu de alegria, por saber que você não é um filho órfão, não é um filho sem pai. Tens um Pai. Levanta, Pai. Levanta os teus filhos que aqui estão nesta manhã. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças, te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças, te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças. Vem, Pai, restitua as forças dos seus filhos. Restitua, Pai, aqueles filhos que hoje foram se perdendo em tantas realidades da vida. Restitua, Pai, diante dos cansaços que nós trazemos, que filhos que aqui trazem também. Toca, Pai, no mais profundo do coração dos seus filhos. Filhos que estão cansados, filhos que têm vivido muitas vezes mendigando migalhas que o mundo às vezes tem oferecido e deixando de lado o grande banquete da Eucaristia.
Filhos que precisam nesta manhã voltar ao sacramento da confissão, o sacramento da misericórdia, para novamente serem restituídos das suas vestes. Filhos que precisam sentar-se à mesa porque o Pai está com saudade. Filhos que têm deixado o seu lugar vazio na mesa e o Pai quer você no maior banquete que Ele preparou para você, que é a Eucaristia. Filhos que desejam ser restaurados nesta manhã. Se você assim se encontra, diga ao Pai: Pai, eu quero, Pai, sim. Pai, eu volto, Pai. Eu estou cansado de viver distante de Ti, Pai. Eu quero encontrar-me contigo na Eucaristia. Eu quero, Pai, encontrar-me com o Seu Filho Jesus na Eucaristia, meu Pai. Eu quero, Pai. Vai orando no Espírito e permitindo que o Espírito assim convença. Ele que nos faz clamar, Abba, Pai. Ele que nos faz reconhecer a paternidade do Pai. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo. Tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei E com a mão aí no seu coração, vai acolhendo aí, se você desejar, aí onde você está, abraçar você mesmo nessa atitude de que o próprio Pai é quem acolhe você. Eu preciso dizer a você que o Pai te olha para além daquilo que você tem feito da sua vida. E por respeitar a liberdade de filhos, o coração do Pai dói sim, quando vê um filho distante dos teus braços, da tua vontade, do teu amor, daquilo que o Pai sonhou para você. Mas volta para o Pai, volta para Ele. Teu coração estava com saudades, era do Pai. Teu coração era cansado de levar as coisas sozinho. Não precisa mais levar as coisas sozinho. Teu matrimônio estava sendo destruído porque você não conseguia viver o seu lugar de filho. Você foi vivendo tantos papéis dentro da tua casa, tanta inversão de papéis, pais que não assumiam o lugar de pai, mãe que não assumia o lugar de mãe, filhos que foram perdendo a obediência aos seus pais. Volte para o teu lugar. Volte para o coração do Pai e Ele vai te colocar no seu lugar, na identidade que você precisa assumir, na sua missão, no seu trabalho, na sua faculdade. Não se perca mais do Pai, não se perca do olhar do Pai, porque o olhar do Pai Ele deseja e sempre nos alcança. Mesmo se os nossos olhares se perdem, o Pai nos alcança com teu olhar de Pai, de amor, de misericórdia, e que deseja assim nos levantar e nos devolver o que é essencial: viver como filhos, abandonados no braço do Pai.
E eu convido você a olhar aí, você que está com a sua esposa, você que é casado, você que está com a sua comunidade também, os irmãos estão aqui, podem olhar uns para os outros. E que vocês possam lembrar que para serem louvor de Deus, como a experiência me fez conhecer o Edson, precisa ser filhos amados do Pai. Eis o carisma Nova Aliança e o carisma de vocês, que tanto ajuda uns aos outros. Não esqueçam que vocês são filhos amados do Pai. Às vezes nós anunciamos a tantas pessoas e esquecemos desse detalhe tão simples. Esses dias aqui tem sido dias de graça para mim, já estou encerrando, mas eu conheci o Jonas. O Jonas está por aí? Ele não veio hoje. Tá aqui, Jonas? Vem aqui um pouquinho. O Jonas é um dos amigos que eu fiz aqui. O Jonas, ele revela muito da minha história pessoal de vida. O olhar puro dessa criança, que por muitas vezes eu, como criança, olhava para ele e o olhar de Jonas me incomodou. Porque na minha infância, diante da realidade, eu sofri um abuso de uma pessoa. Era um vizinho. E depois que eu fui abusado, eu fiquei uma criança desconfiada. Porque a minha mãe me bateu muito. Eu assumi um sentimento de culpa que não era meu. E vendo a liberdade do Jonas, ele foi falando para mim que ele celebra a missa desde 2 anos de idade. Desde 2 anos. Até os 10 anos. E aí eu fui conversando com ele e eu perguntei: Jonas, por que você quer ser padre? Geralmente quando nós perguntamos para as pessoas por que querem ser padres, para os jovens, eles dizem aquelas respostas belíssimas. Ah, para salvar almas, para evangelizar, para anunciar o evangelho. E aí eu quero que vocês escutem da boca do Jonas a resposta dele. Jonas, por que você quer ser padre? Porque eu amo Jesus. Porque eu amo Jesus. É isso. Eu amo Jesus. É tudo. Só faz sentido ser padre. Só faz sentido ser cristão. Só faz sentido ser casado, ser celibatário, ser consagrado para amar Jesus. Talvez, Padre Danilo, o Senhor tirou lá do seio diocesano e te trouxe para cá, para essa verdade. Não que o Senhor não o amasse. Amar Jesus. Obrigado, viu, Jonas? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.